Meus queridos irmãos e irmãs, nesses dias do tempo do Natal, principalmente a partir da solenidade da Epifania do Senhor, nós meditamos sobre Jesus e Deus como luz. Jesus é saudado como luz que ilumina todos os povos. Mas o que quer dizer isto? É claro que se trata de uma metáfora, uma comparação. Mas a comparação aqui consta do seguinte: nós temos a capacidade de ver, nós temos a visão, nós temos olhos. Os nossos olhos, porém, não funcionam se não houver uma luz. Não tem luz, é a mesma coisa que você ser cego. Não interessa, seus olhos podem ser perfeitos e maravilhosos, mas sem luz não funciona. Pois bem, na sua alma você tem uma coisa chamada inteligência. Sem a luz do ser, que em última análise é Deus e vem de Deus, você não enxerga nada, você não vê nada. Vejam, no Natal o Evangelho proclamava: a palavra de Deus, o Verbo eterno, nele tudo foi criado e tudo que existe, existe por ele. E nada existe sem ele. Palavras misteriosas, mas a coisa é muito prática, muito tranquila. Deus fez as coisas, Deus fez o ser das coisas, e existe uma, aspas, palavra de Deus em cada coisa. E você, se você quer amar Deus, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa se submeter à verdade. Você precisa ser submisso, a sua inteligência precisa aceitar a verdade. E ao se submeter a essa verdade, a sua inteligência, ao dizer é assim, não pode não ser assim, o que acontece? Ali você dá o primeiro passo de conversão. Jesus no Evangelho, o Evangelho diz isso: um povo que andava nas trevas viu uma luz. Na prática, sua inteligência precisa ser iluminado com aquilo que é. E aí, Jesus começou a dizer: convertei-vos. O que é isso? Metanoia. Mudem a mentalidade, mudem a inteligência, aceitem aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo antes de você ter fé, senão não dá nem para eu pregar o Evangelho para você, é você aceitar que existem verdades que estão lá no ser das coisas, e que o primeiro acesso que você tem à verdade de Deus não está na Bíblia, não está na fé, está num fato humano simples, que é que você tem uma inteligência e você precisa submeter a sua inteligência à verdade. No mundo que nós vivemos atualmente, isso que é óbvio, isso é uma coisa óbvia, não é mais óbvio. Deixa eu dar um exemplo.
gritante. Os meios de comunicação, as universidades, faculdades, jornalistas, juristas, advogados, professores, psicólogos, todo mundo parece que enlouqueceu e agora querem nos provar que os meninos não nascem meninos, eles nascem qualquer coisa, eles decidem ser meninos depois. As meninas não nascem meninas, elas nascem uma coisa informe, uma coisa sem identidade, e elas decidem ser mulher depois. Ou seja, sabe o que é isso? É uma revolta contra Deus, contra a verdade de Deus. Isto é o anticristo. Porque é uma revolta contra a palavra de Deus que está na coisa, no ser. Se você não consegue mais enxergar com a sua inteligência humana, não precisa ter fé não estou falando de fé não. Se você não consegue enxergar com a sua inteligência que Deus fez um homem e Deus fez uma mulher, e quando os dois se juntam, nascem crianças, e que outra combinação não nasce nada. E que a criança precisa de alguém que seja ternura, companhia, cumplicidade, aconchego e acolhimento. Mãe. Mas a criança também precisa de desafio, lei, limite, condição. Isso chama-se pai. Se você não enxerga mais isso com a sua inteligência, como é que eu vou pregar o evangelho para você? Você não consegue enxergar o ser das coisas. Você não consegue enxergar a estrutura da realidade. A fé, meus irmãos, é um ato da inteligência. E Satanás, o anticristo, conseguiu direitinho destruir o caminho da salvação. Quem crer será salvo. Mas se eu destruir primeiro o instrumento através do qual você crê, ou seja, a inteligência, não adianta eu pregar, você não crerá. Você já não enxerga o ser das coisas, não enxergará as coisas reveladas por Deus. Sei que tudo que eu falei até agora parece difícil, mas vamos fazer fácil. Vamos lá. Assim como você tem olhos, os seus olhos podem ver através da luz natural, a luz do sol que está aí fora, ou através da luz artificial, durante a noite, a luz de uma lâmpada. É a mesma visão, com duas luzes diferentes. Assim a nossa alma, ela tem uma visão, chama-se inteligência. É a capacidade que nós temos de ver a verdade. Essa inteligência, ela pode ver as coisas através de duas luzes. É uma inteligência só, mas são duas luzes. A luz natural da razão, onde você enxerga. 2 mais 2 é igual a 4. Um menino nasce menino, e a menina nasce menina. E os dois, quando se juntam, saem crianças.
Olha que coisa fantástica! Isso é a estrutura do ser. Quem que me revela isso? É a Bíblia que diz que homem não pode se juntar com outro homem. Não, não é a Bíblia que me diz isso. É a luz natural da razão. É a inteligência que, iluminada pelo ser das coisas, enxerga que houve uma decisão. Deus decidiu assim. E essa decisão de Deus não precisa estar na Bíblia, ela está no ser das coisas, está no verbum, na palavra que está no ser, na estrutura do ser. E você encontra esta palavra de Deus no ser das coisas, através da luz racional, natural. Ser humano inteligente, qualquer ser humano, de todas as raças, de todos os povos, de todas as épocas, de todas as nações, de todas as religiões. Os seres humanos conseguem enxergar a mesma coisa através de uma realidade chamada luz natural da razão. A minha inteligência é capaz de receber essa luz. Aí o que aconteceu? Deus, vendo que essa luz ainda era insuficiente, Ele acendeu uma outra luz para iluminar nossa inteligência. A luz da fé. Onde aquilo que a racionalidade natural não iluminava, nós ficamos sabendo. Por exemplo, você consegue pela luz natural da razão enxergar que homem é homem e mulher é mulher. Mas pela luz natural da razão você não consegue saber que Deus é um só e são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso Ele precisava revelar para nós, porque a nossa inteligência não chega lá. Através da sua luz natural da razão, você não consegue enxergar que Deus se fez homem e nasceu em Belém. Isso daí Ele precisava revelar. É a mesma inteligência que enxerga a estrutura do ser natural das coisas, é a mesma inteligência que crê naquilo que Jesus vai revelar. O que é que Satanás fez com o homem moderno? Satanás não apagou a luz que brota no ser natural das coisas, ele não tem essa força. E Satanás também não apagou a luz que vem da revelação divina, ele não tem essa força. Mas Satanás colocou a dúvida e disse: você não está vendo o que você está vendo. O que você está vendo é uma criação da sua cabeça. Não existe mais verdade. É tudo criação sua. Você está vendo que menino é menino e menina é menina? Isso não está no ser das coisas. Isso daí foi uma construção social. Eles construíram socialmente que homem é homem e mulher é mulher. E você, ultrapassado, ainda crê nisso. O que é que Satanás fez? Faz com que você, que tem uma inteligência, não acredite mais aquilo que a luz natural da razão está te mostrando. Porque ele introduziu a dúvida. É uma construção. 2 mais 2 é igual a 4? Não, que bobagem. 2 mais 2 é igual a 4 porque é uma construção da sociedade atual. Mas podem existir outras sociedades onde 2 mais 2 é igual a 5.
Gente, isso é a coisa mais absurda, idiota e ridícula que se poderia pronunciar. E, no entanto, os grandes acadêmicos, senhores, doutores nas universidades, estão ensinando isso para os seus filhos, estão ensinando isso para você, você que é universitário. E você não enxerga o tamanho do absurdo, que existem coisas que são e não podem não ser. A grama lá fora, ela poderia ser azul. Alguém decidiu que ela fosse verde, e ela ficou verde. E esse alguém chama-se Deus Criador. Mas que 2 mais 2 seja igual a 4, nem Deus Criador consegue mudar isso. Porque isso está na estrutura do ser. E não é uma construção social. Isso é uma constatação real. Mas Satanás, o anticristo, que não quer mais aceitar as verdades de Cristo que estão no ser da criação, colocou a dúvida: será que 2 mais 2 é igual a 4 em todo lugar? E nós nos achamos muito sábios. E porque agora não temos mais a capacidade de enxergar com a inteligência as coisas com a luz natural da razão, nós também não somos capazes de enxergar as coisas com a luz natural, sobrenatural da revelação da graça. E então, Jesus é Deus que se fez homem. Isso é uma construção social daquela época. A comunidade primitiva dos primeiros cristãos, como eles tinham uma mentalidade mágica, eles achavam que Deus podia fazer uma estrelinha brilhar no céu, e então essa estrelinha viajar até a casa onde estava Jesus. Mas é evidente, nós somos sábios e maravilhosos, Deus não pode fazer isso. Como Deus não pode? Se Deus criou o universo, Ele não pode fazer aparecer um fenômeno atmosférico que brilha no céu e anda até mostrar a casa onde está o filho dele? Como Deus não pode? Deus pode fazer milagres. Se Deus pode fazer um milagre da grama ser verde, porque Ele não pode fazer um milagre da estrela aparecer para os magos? Se Deus pode fazer um milagre de homem e mulher se unirem e nascerem crianças, por que é que Ele não pode fazer um milagre de Ele mesmo vir aqui, morar no nosso meio, se fazer homem como nós, morrer na cruz para mostrar o seu amor infinito, nos redimir, para nos levar para o céu? Ele não somente pode, Ele fez. Mas você nunca saberá disso se você fizer parte dessa civilização do anticristo, onde não há, a nossa inteligência não tem mais acesso a verdade nenhuma, nem a verdade enxergada pela luz natural da razão, nem a verdade enxergada pela luz sobrenatural da revelação. A sociedade louca na qual nós vivemos é uma sociedade que já não consegue mais crer que Jesus é Deus, porque ela já não consegue mais enxergar que 2 mais 2 é 4, e que isso está na estrutura do ser. Uma luz brilhou nas trevas. Nunca foi tão verdade como é verdade hoje, que um povo anda nas trevas. Essa parte da frase do Evangelho de hoje é verdadeira. Nós somos um povo que anda nas trevas. Mas nós não estamos nas trevas porque a luz não brilhou. A luz brilha, ilumina a nossa inteligência. A luz natural da razão, a luz sobrenatural da revelação. Nós estamos nas trevas porque nós nos recusamos a abrir os nossos olhos. Porque se você abrir o olho, você vai ter que admitir
que existem coisas que são e não podem deixar de ser, e você vai ter que obedecê-las. Verdade conhecida é verdade obedecida. Se você conhecer uma verdade, sabe o que é que vai ter que acontecer? Você vai ter que mudar sua mentalidade, metanoia. E você vai ter que se conformar, se submeter, obedecer à verdade que você está enxergando. E como nós somos uma raça de rebeldes e de gente que, como Satanás, se revolta contra a verdade do Deus Criador, luz natural, e a verdade do Deus Redentor, luz sobrenatural, nós precisamos nos apegar loucamente à ilusão. Tudo isso não é Deus quem fez, é uma construção social. As coisas que o Padre Paulo prega, esta é a visão do pessoal lá da Cristo Rei. Não está no ser da coisa, é uma construção daqueles padres. Meus irmãos, a verdade liberta. Mas Jesus nunca disse que ela seria agradável. A verdade dói, porque exige obediência. Verdade conhecida é verdade obedecida. Deus nos deu inteligência para conhecer a verdade. Seja a verdade natural, seja a verdade sobrenatural. É uma inteligência só, é um só Deus. Duas fontes de luz diferentes, mas uma não contradiz a outra. Obedeça à verdade de Deus. Obedecendo que 2 e 2 é 4, você poderá também obedecer que Jesus é Deus que se fez homem. É com a inteligência que nós cremos. Mas se você não é capaz mais de crer, de enxergar inteligentemente as verdades mais simples, não será jamais capaz de crer nas verdades mais sublimes e sobrenaturais. Coragem. Obedeça às verdades. Obedeça e compreenda. É uma sociedade louca que, para não obedecer à verdade, prefere inventar, que ela não pode ser alcançada. Deus nos deu a luz, Deus nos deu o olhar. Mas se você continuar com os olhos fechados, continuará nas trevas.